Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Casa de Haddad é alvo de tentativa de assalto enquanto o ministro dormia. A residência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, na zona sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 14. Localizada no bairro de Indianópolis, a casa teve seu portão arrombado por criminosos. Apesar disso, os suspeitos não conseguiram acessar o interior da residência e fugiram. Tanto Haddad quanto sua filha estavam na casa no momento da tentativa de invasão. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso. Após o ocorrido, o ministro cancelou um compromisso que estava agendado para esta manhã na capital paulista. Segundo informações fornecidas por Haddad, a tentativa de assalto ocorreu por volta das 5 da manhã, quando uma funcionária chegou para iniciar seu trabalho. Ela notou que o portão da residência havia sido forçado. Na sequência, o ministro foi acordado e, ao verificar as gravações das câmeras de segurança, identificou que uma motocicleta parou em frente à casa por volta das 3. Um indivíduo desembarcou e arrombou o portão com alguma ferramenta. Posteriormente, um carro chegou e 4 homens armados saíram do veículo. Eles atravessaram o portão, mas não conseguiram entrar na residência e fugiram. Agentes da Polícia Federal, PF, estão na propriedade para conduzir uma perícia e analisar as imagens das câmeras de segurança, na tentativa de identificar os suspeitos. Além disso, a Polícia Civil compareceu à casa mais cedo para coletar impressões digitais. A investigação será conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, DELEPAT. Dino no Supremo, PT e PSB já miram uma indicação para o Ministério da Justiça. Um dos possíveis candidatos para ocupar a cadeira da ministra Rosa Weber na Suprema Corte, o advogado-geral da União, Jorge Messias, está intensificando seus esforços para conquistar o cargo. Nesta sexta-feira, 15, ele desembarcará em São Paulo para participar de um evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, onde será homenageado por ministros e líderes históricos do Partido dos Trabalhadores, PT. Embora Messias conte com o apoio público de líderes do PT e de movimentos sociais que almejam a presença de um ministro com inclinações progressistas no STF, seus aliados reconhecem que nos últimos dias o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, PSB, tem ganhado força. Essa possibilidade de Dino assumir a cadeira do Supremo já desencadeou uma disputa nos bastidores pela vaga do Ministério da Justiça. O PT já anunciou sua intenção de reivindicar a indicação, mas o PSB, partido de Dino, deixou claro que não abrirá mão da pasta. Se Flávio Dino for de fato indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para substituir Rosa Weber, os membros do PSB e o próprio ministro já têm um nome em mente para a Justiça: o jurista Augusto Arruda Botelho, atual secretário nacional de Justiça. Senado apresentará PEC para criminalizar posse de todas as drogas em qualquer quantidade, anuncia Pacheco. Nesta quinta-feira, 14, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD, afirmou que os líderes da casa vão apresentar uma PEC para estabelecer que a posse e o porte de drogas sejam considerados crimes, independente da quantidade e da substância. Há uma sinalização do STF de uma descriminalização do porte para uso de drogas, algo que o Senado Federal, em sua maioria, é contra, disse Pacheco durante a sessão. O primeiro caminho em ser observado é de uma proposta de emenda à Constituição, que diz que deve ser considerado crime porte ou posse de substância entorpecente ilícita, em qualquer substância, em qualquer circunstância, em qualquer quantidade, anunciou o presidente do Senado. De acordo com Pacheco, o texto deve ser apresentado até sexta-feira, 15. Depois de protocolado, seguirá para a CCJ do Senado Federal. Nós temos essa atribuição constitucional. Nós somos representantes do povo brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós definimos as leis do país. Obviamente, esse é um dever que precisa ser reconhecido por todos os demais poderes e por todas as demais instituições, afirmou Pacheco. A partir da proposta de emenda à Constituição, eu considero que deve haver uma revisão da lei antidrogas, justamente para se inibir essa situação que infelizmente acontece, disse o senador. Mas nós não podemos, a pretexto de corrigir essa distorção, buscar aferir um critério puramente objetivo, quantidade, porque isso irremediavelmente legitimará o tráfico de pequenas quantidades. A relação de Pacheco com o STF foi tensionada com o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas em todo o país. O governo federal quer aumentar etanol na gasolina. O governo federal encaminhou nesta quinta-feira, 14, para o Congresso Nacional um projeto de lei que cria o Programa Combustível do Futuro, com medidas para descarbonizar o setor de transportes e incentivar o uso de combustíveis sustentáveis.
A proposta prevê alterações no limite mínimo e máximo de etanol anidro na gasolina, que passariam de 18% a 27,5% para 22% a 30%, condicionado à constatação de viabilidade técnica. O projeto também cria 2 programas: o Diesel Verde para reduzir a dependência externa de petróleo e um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, SAF. O diesel verde pode ser produzido a partir de matérias-primas renováveis e com baixa emissão de carbono, como óleos vegetais e gorduras de origem animal. A ideia é criar uma participação mínima e obrigatória de diesel verde no derivado do petróleo, como ocorre com o etanol e na gasolina. O projeto também prevê um marco regulatório para atividades de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o projeto de lei é transição enérgica e que o Brasil está liderando a transformação energética do mundo.